Muito boa noite, mais uma vez aqui, reunidos em nome de Jesus, para o nosso estudo abençoado, nosso estudo de Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo, o livro Jesus e Atualidade. Hoje vamos dar seguimento no capítulo 9, Jesus e Alegria. Maravilha, hein? Jesus e Alegria. E para iniciar, vamos fazer a nossa oração. Marcelão, faz a oração para nós. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer todos esses momentos nos quais a gente passa junto a Ele, próximo dEle. E que tenhamos todas essas conclusões para o bem, para o lado do bem, pois o Senhor colocou a doutrina espírita para que a gente pudesse, com ela, crescer. E através desse estudo, a gente está aqui para nossa tentativa de um crescimento melhor, para a nossa moralidade ser bem maior. Que assim seja. Muito obrigado. Que assim seja. Ué, você comentou aí Jesus e Alegria, né? E me veio aqui o Silas, fazendo uma brincadeira, que teve uma senhora que falou que estava com calor e sentiu perfume. Uhum. Aí o Silas, de maneira alegre, falou: o calor é menopausa. Perfume sou eu. Como é que você fala assim? Aquela senhora lá, ela mora em Santos. Então. Ela participa da gente toda quarta-feira. Quem quer começar? Hoje sou eu. Marcelão, hoje tá beleza, pode começar com Vai lá, Marcelão. Jesus, capítulo 9, Jesus e Alegria. Essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que deves combater a partir de agora. Lembrando que depressão e angústia começa com a tristeza, né? Nenhuma complacência para com ela, nem justificativa enganosa para aceitá-la. Os argumentos de infelicidade quanto de insatisfação não passam de sofismas e mecanismos de evasão da realidade. Engana a si próprio, né? Problema todos os têm, com imenso universo de apresentação. A falta deles geraria, por enquanto, desmotivação para a luta para o progresso. Essa nostalgia deprimente que te aliena e consome é adversária cruel a que te entregas livremente sem reação, ampliando-lhe o campo de domínio à medida que lhe cedes espaço. Seja qual for a razão, fundamentada em acontecimentos atuais, devem transformar em bênção quem te convida à reflexão, e não ao desalento. A tristeza é morbo prejudicial ao organismo, peste que consome a vida. Tudo em tua volta é um hino de louvor, de alegria, a gratidão a Deus. Observem o bem. Somente o homem, porque pensa, se permite empolgar pela tristeza, descambando para os surdos conflitos da rebeldia. É o nosso tratamento de quinta-feira, Wellington. A pessoa chega triste, aí a portinha para angústia, depressão. Ele fala que que causa os malefícios. É só o homem que tem o momento de pensar, a inteligência, é que tem a tristeza. Nenhum outro ser tem, a não ser nós. Ela é a portinha da angústia, depressão, ela que abre as portas. E a gente não deve deixar a tristeza tomar conta, porque a gente tem que pôr alegria, que a tristeza só traz, assim, traz doenças físicas para a gente, e a gente tem que aceitar os nossos problemas, as provas que nós temos que passar. Como a gente estudou no outro livro, né? A gente estudou sobre isso, né? Que deixar tomar conta, da mesma forma que através da nossa racionalidade, nós permitimos que a tristeza tome conta da gente,
e que as doenças, todas elas têm causa na nossa mente, na nossa alma, né? São os sentimentos que a gente vai nutrindo, da mesma forma que a tristeza, que a gente permite devido à nossa racionalidade, nós também temos, através da racionalidade, o livre-arbítrio. O poder de escolha de querer sair da tristeza. E a gente se deixa envolver pela tristeza e esquece disso. Esquece que a gente pode optar em sair dela. A tristeza tem uma função importante na nossa vida. Qual que é a função que a tristeza tem na nossa vida? Ela falou que nos levar à reflexão. Quando a gente fica triste, a gente para e olha para dentro. Por que a gente fica assim? A gente está olhando para dentro. Olhando para dentro de nós, para entender o processo que nos levou a ficar triste. Fazendo uma reflexão sobre esse processo. E fazendo essa reflexão, a gente pode entender a causa. Entendendo a causa, a gente pode achar a solução. E a gente tem o poder de escolher sair da tristeza. Agora ela fala, problema quem não tem. Desafio quem não tem nessa vida. Como é que você falava? Nós estamos naquele planetinha. Se não está no nosso planeta, não tem, ué, não é só de alegria que vive, não. Quem vive aqui nesse planetinha vai viver sob pressão, né? Todos nós temos momentos de desafio, de pressão. Quem não vive pressão? Então a gente escolhe, a gente pode escolher conviver com os problemas, mas usando a gratidão. E entendendo que todos os problemas que nos são colocados são colheitas. Apenas colheitas. Que estão na nossa vida para nos fazer crescer, evoluir, aprender. Então, assim, só tendo por base o que foi dito. A tristeza não é necessariamente uma irracionalidade. Até porque ela gera reflexão. Isso. Eu acho que permanecer nela durante um tempo, enfim, fixar-se, né? Vamos usar a expressão fixar-se na tristeza, aí sim eu estou tendo um comportamento irracional. Que eu estou permitindo a tristeza tomar conta. Eu tenho o processo da dor. É bom, é importante, para o crescimento. Perfeito. Mas se eu me mantenho nela e ela fica crônica, aí sim eu tenho irracionalidade. Por isso ela é uma doença. Aí ela se torna doença. Por isso a primeira frase, essa tristeza que te domina, Domina. amargurando tuas horas, é grave enfermidade. Entendi. Que deves combater a partir de agora, porque você tem o livre-arbítrio, a racionalidade, o poder de escolha. Independente do que está acontecendo. Porque existem dois mundos. O mundo interno, meu eu interior, e o mundo externo. Quando a tristeza vem, é que eu deixei algo do mundo externo entrar. E aí eu fico triste. É uma decepção com alguém, uma situação que me fez ficar triste. Isso é natural. Todos nós temos qualquer sentimento, né, que o ser humano tem. Medo, tristeza, raiva, alegria, qualquer. Aí, geralmente, o mundo externo faz com que o meu mundo interno ele traga à luz um sentimento. A tristeza é um deles. Beleza. Então, num primeiro momento, a tristeza vai vir, naturalmente. Permanecer na tristeza é uma irracionalidade. É uma escolha irracional que eu estou fazendo. Deixando ela dominar, tomar conta. Aí vem a fixação, que você falou. Agora é interessante, porque se a gente for fazer o caminho contrário, permanecer na alegria não é irracionalidade. Depende da alegria que você está falando. Não, estou falando de uma alegria equilibrada. Estou falando... Ah, sim. Aí não. Não, porque é porque eu estou buscando a minha plenitude. Entendi. Estar pleno não é estar completo. A gente ainda é muito incompleto e imperfeito, né? Porém, quando a gente está alinhado com nossos valores,
com o nosso eu interior, com a nossa essência, a gente fica pleno. Mesmo sabendo que a gente tem muito que evoluir, o que aprender. A plenitude possível. Isso, Entendi. Por exemplo, dentro do nosso score, isso, cheguei num legal. isso. Porque aí eu vou estar escolhendo não me abalar tanto. Vou dar um exemplo prático do luto, por exemplo. O luto. É uma pessoa cara, uma pessoa que você gosta muito, desencarna. É natural vir a tristeza. É natural vir ali aquela sensação de sofrimento, porque a pessoa está se afastando de você, a saudade. A dor vai vir, né? A tristeza vai vir pela partida daquela pessoa que você ama. Porque nós ainda somos muito apegados, né? Beleza, isso é natural. É o primeiro momento. É aquele luto, digamos assim, saudável, em que você vive aquele momento de despedida, que você ali tem aquele sofrimento, que você se entristece. E é importante você trabalhar esse luto, viver esse luto, até para não te causar problemas futuros, principalmente problemas emocionais, psicológicos. Você vive ali. Só que ele tem um limite, né? Um certo tempo que você vai viver ali, aquela tristeza, daquela despedida. De um certo tempo para frente, é escolha. Tem gente que perde um ente querido e fica o resto da vida sofrendo. Entende? Com inconformismo. Não aceitando aquela situação. Ah, por que você foi embora, fulano? Sinto muito sua falta, não sei viver sem você. Entende? Fica alimentando a dor, alimentando a tristeza. É uma enfermidade. Porque a tristeza dominou. Então, você vive o luto, mas o luto tem que ter um limite, tem que ter um tempo de vencimento. Passou dali, vida que segue. Claro que você vai sentir falta da pessoa, vai lembrar dela, mas você pode lembrar dela com amor, não com dor. Vai vir a saudade, mas pode vir aquela saudade gostosa, aquela saudade que você sente amor, e não dor, sabe? Entendeu? Igual você. Você lembra da sua mãe? Você lembra da sua mãe com dor? Não. Não é? Não, tem uma saudade, mas é uma saudade com amor, né? Assim? É nostálgica. Nostálgica, aquela coisa que é até gostosa. Em algum ponto de vista, é até gostosa. Você lembra dela, daqueles momentos, os momentos que você teve com ela, um colo, uma palavra, um cheiro, um abraço, né? Ali você ora para ela, né? Você se conecta a ela pelo amor. Tem gente que deixa a tristeza dominar e vive o luto o resto da vida. E sofre. E faz o desencarnado sofrer, lógico. E muito. Vai sofrer muito. Então, a tristeza é uma questão de escolha. Se ela te domina, é uma enfermidade. Ela é importante. Ela é importante. Ela é importante. Não, isso foi dito. Muito importante. Ela é. Muito A importante. vivência dela é importante, até para você refletir. Isso. E aí, Crescer refletir. moralmente. Isso. Mas a questão é você pagar o IPTU, né? Morar, residir. Essa tristeza pode resultar em 2 fatores. Reminiscência de teu passado espiritual e perturbação com repercussão obsessiva. No primeiro caso, as impressões pessimistas devem ser eliminadas, alijando-as do inconsciente, sob pressão de ideias novas, agradáveis, positivas, que te cumpre cultivar, insistindo em fixá-las nos painéis mentais. Se te acostumas a pensar bem, superarás as lembranças más. Os atos se enraizam, porque se repetem, dominando o automatismo da mente do corpo. Na segunda hipótese, que é a questão que pode ser repercussão obsessiva. Na segunda hipótese,
A hospedagem mental e emocional de entidades desencarnadas, malévolas, ocorre porque encontram sintonia nas tuas faixas psíquicas, estabelecendo contato hipnótico, que se agrava com o tempo. Em ambos os casos, te encontras em curso em débitos para com as soberanas leis da vida. Não te reencarnaste, porém, apenas para pagar, antes sim, como ressarcir com amor, liberando-te dos compromissos negativos mediante as ações relevantes. És candidato às cumeadas da montanha. Cume, né? Cume da montanha. E não um condenado às galhas nas sombras de remorso inútil ou no charco das lágrimas perdidas. Se permaneces na situação infeliz, tornas-te vítima de ti mesmo. Todavia, se te resolves por sair do caos, transformar-te em teu próprio psicoterapeuta. Está falando aqui que a tristeza, ela vem de dois fatores, né? Uma reminiscência do passado, que é aquela lembrança que a gente tem do passado, que é como você tinha, às vezes, teve muito sofrimento, muita tristeza no passado, aquilo fica. E também por obsessão. Obsessão, porque a gente baixa a sintonia e permite que o obsessor venha. Né? Então, estou falando assim, que a questão do passado, que a gente tem que superar. A gente tem que ir mudando o pensamento, criar os hábitos de não ficar com aqueles pensamentos enraizados negativos, porque com o passar do tempo vai se acostumando e vai mudando o padrão mental. Né? E a segunda hipótese é a mesma coisa, que a gente que tem aquelas entidades malévolas, está falando aqui, né? Que eles encontram ali a brecha, né? O seu pensamento negativo para te tormentar. E a gente não pensa que a gente só reencarnou para pagar nossas dívidas lá de trás, não. A gente também tem os momentos, a gente também está aqui para evoluir, para aprender, para crescer. Então, a gente não está aqui só para pagar. Então, a gente tem que ser alegre, porque nós temos o nosso caminho pela frente. Todos acompanhando. Né? E que se a gente ficar só na tristeza, a gente fica vítima da gente mesma, né? Transforma e a gente precisa sair desse buraco. E sabe o que eu lembrei? Se chama depressão, né? Sabe o que eu lembrei? Só um minutinho, antes de Pode falar. Eu até comentei há umas 3 ou 4 sessões atrás com a minha psicóloga. Eu falei assim, eu sei que eu não posso ficar vivendo a tristeza que está chegando no meu coração. Mas eu sinto vontade de ficar no meu quarto, quieta, sem ouvir ninguém, sem conversar com ninguém. Aí ela falou assim, é algo que você não resolveu ainda lá atrás, por isso que está voltando. Aí eu peguei e falei para ela assim, olha, se é algo lá atrás que eu ainda não resolvi, então vamos conversar rápido, porque eu não tô podendo ficar no quarto, não estou podendo ficar nesse momento agora. Mas a vontade que eu tenho é essa. É de ficar no meu quarto, sozinha, sem ouvir, sem falar absolutamente com ninguém. Aí ela falou assim, não, mas aí então acho que eu vou ter ou você melhora isso, ou nós vamos ter que procurar um psiquiatra. Aí eu olhei para ela assim e falei assim, melhorei. Quem falou que eu tenho tristeza? Nenhum. Mas é engraçado. Mas se a gente deixar tomar conta, a gente fica, a gente prosta, a gente não faz nada. E eu sei que muitas das vezes a vontade não é minha. E aí onde vem a obsessão, né, que ela falou. E entra Mas também... é uma coisa que a gente também não controla Só muito. que é uma coisa que ela falou aqui, que eu lembrei da auto-obsessão. É isso. Você alimenta a sua própria dor. Você vai alimentando a sua própria dor e, é claro, abrindo brecha para as conexões perniciosas. Lembra?
Tristeza, raiva, medo, mágoa, remorso, tudo isso são de baixas frequências. Baixa frequência. Aí a gente pega o termo depressão. O que é uma depressão? Você está na rua, tem uma depressão na sua frente. O que é uma depressão? É um buraco? Algo que está abaixo? Depressão? Baixa energia. Quando você está com esse tipo de sentimento, que é uma delas é tristeza, você está em baixa frequência. Mas por que Que se conecta com quem? Mas por que que tá vindo esse sentimento? Porque eu não tô parada. Porque eu tô agindo com a minha vida, eu tô estudando, eu tô crescendo. Então, por que que veio esse sentimento agora, que eu já tive lá atrás? Deixa eu fazer. Porque vem aquela sensação de cansaço. Todo mundo cansa. Porque a hora que você para e reclama, baixa a sua vibração. E aí, Ai, tô tão cansado. Aí pronto, baixou sua vibração, baixa sua frequência, pronto, conectou o obsessor. Que quer te impedir de continuar eu lutando lembro pelos que seus teve objetivos. um dia que, assim, Aí vem o dia mais foi tão tristeza. tumultuado, igual o da Alexandre também às vezes é, né? Mas o meu dia foi tão tumultuado, uma coisa em cima da outra, uma coisa em cima da outra, uma coisa em cima da outra. Chegou no final do dia, eu falei assim, eu queria tanto fazer aquele macarrão com açúcar pro Hélio de novo. Lembra lá atrás, quando eu fazia macarrão com açúcar? Aí eu falei assim, por que você pensou isso agora? Da onde você tirou isso, né? Aí me veio assim, não, naquela época você era mais feliz. Você não tinha nada para fazer? Aí eu falei assim, não, mas eu tenho muita coisa para fazer e vou continuar fazendo. Tá vendo? Eles vão Tá vendo a alimentando. autossabotagem? Tá vendo a autossabotagem? Ah, eu tô correndo, tô com muita coisa pra fazer, e é isso e aquilo. Nossa, não era bom ter o que fazer. Você tá se auto-sabotando, querendo voltar para a zona de conforto, querendo voltar para aquele lugarzinho lá que você fica no ócio, alimentando ainda mais os obsessores. É muito prejudicado. A auto-obsessão, auto-sabotagem. Como era quando a gente casou, como é hoje? A gente tem que analisar também que a gente tem um estereótipo do depressivo. O estereótipo do depressivo é aquele cara que está embaixo da pandemia, muitas vezes com pouca energia. Só que existem pessoas que estão em estado depressivo, elas estão extremamente ativas. Sim. Porque é depressão mental. Sim. E aí o que acontece? Justamente, às vezes ela está em depressão justamente por causa do excesso de atividade. Não pela falta dela. Burnout, por exemplo, estou dando um exemplo. E outra coisa que a gente também tem que sempre racionalizar. Uma coisa é depressão. Outra coisa são estados depressivos ou estados de tristeza. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bem nessa realidade que eu falei. Porque assim, por quê? Porque o dia tem 24 horas, tem o período que está em desdobramento, tem o período encarnatório, e você vai oscilar. Seu padrão. O ideal é você ficar lá em cima. Mas você tem momentos ali de estresse, tristeza, de angústia, ansiedade. Claro. Então, o que acontece? Como a gente tem todo esse processo que nos envolve, muita pressão no trabalho, até mesmo centro, enfim, as atividades que nós estamos aí vinculados. Pessoas que nós convivemos, pessoas que às vezes nem são, assim, são profissionais, enfim. Clientes, consumidores, você nunca viu na vida. Pessoas que, e às vezes você sente, às vezes, até cargas diferentes. Então, o que acontece? Às vezes, Cristiano, essa situação que você às vezes vive, você às vezes em algum momento se deixa cair, mesmo estando em atividade. Você está em atividade, mas cai ali, seja por causa de algo que está mexendo com você, ou mesmo você vê algo e isso te lembra determinada situação. Você, por exemplo... Ou a própria pressão, né? Que você está ali na tensão danada. Ai, não aguento isso mais. E aí, o que acontece? Aí vem a conexão. Pronto. Entendeu? Não aguento isso mais. Baixou. A gente pode perceber que quando a gente está aqui no centro, igual eu estava até observando, por exemplo, eu cheguei aqui no centro,
um determinado tipo de sentimento. Eu falei um pouco, Cristina. Um determinado tipo de sentimento. A partir do momento que eu fui trabalhando ali na Câmara e tal, foi passando, eu vim aqui, vi aquele tanto de gente, aquela coisa, aquela comoção, e aí eu fui conversei ali, então eu precisava conversar algumas coisas, e agora eu estou muito melhor. Eu não estava mal, não estava entristecido, nada disso. Mas o que acontece? Foi um período que eu cheguei aqui que minha vibração estava baixa. Depois ela levantou. E assim vai. Tá entendendo? Exatamente. Aí qual que é o problema? O problema é você hospedar, ele fala em hospedagem. Você se hospedar no vibração baixa. Desce e fica, né? Então, mas é isso que eu estou te falando. Porque quando você paralisa naquele momento da tristeza e você fica só ali, É o loop. aí é que é o problema. Então, o loop mental do desencarnado tem o loop mental da tristeza. Você você se alimenta dela. Sua vida é ela. Se você não estiver triste, não tá bom. Entendeu? Já viu? Tem gente que tem prazer em sofrer. Prazer em ter problema. Se não Ela tiver fala difícil, só de coisas ruins, ela fala É. só de... como é que é aquela frase que eles Não, falam? porque a minha dor é maior que a sua, porque você caiu, mas eu caí num lugar mais alto. Vou dar que você. um exemplo prático. Nós viemos para essa casa. Já tem um ano. Fez um ano. Até conversei com a proprietária, mais um ano de mesmo valor de aluguel. Só uma observação, graças a Deus. E aí, o que acontece? Beleza. Quando a gente mudou para cá, quantas críticas não foram ouvidas? Ah, não vai dar certo, ah, não é a mesma coisa, ah, a casa não tem estrutura, muitas pessoas vão embora. Escuta isso. Você tá entendendo? Só que o que acontece? Você tem um foco, você tem ali um incentivo moral, você tem um incentivo de caridade, tudo mais. Lá tem muito centro, tem muita coisa. Gente, como tem muito sofrimento, tem pouco centro. Tem pouco centro. E assim, Tem pouco. quando eu E hoje a gente é super adaptado, eu adoro essa aqui. questão do centro ao lado, eu fiquei pensando. Falei, esse centro ao lado aqui não tem movimento, não. A gente nas costas. Não tem nada a ver um com o outro. Não, um ajudou o outro, você sabe. ué. Né? A gente ajudou eles, porque tem gente que movimentou que aí tem gente que vai para lá, pode ver o tanto que a gente tinha na rua. Não, a rua. E também aqui, gente que às vezes ia ali, se sentiu bem Legal. de vir aqui. Um ajuda o outro. Espiritualidade nada de braçada. E esse nisso. negócio que a Arthur está falando, que às vezes eu tenho vontade de ficar deitada, mas eu acho que nós que trabalhamos assim, que são mais atuantes, né, em centro e tudo mais, sempre vai ter isso. Por quê? Sempre vai ter isso. Por quê? Porque eles não querem que a gente continue. Mas também para a gente aprender. Exato. Você acha que eu não fiquei? Eu fiquei pensando que a gente fez alguma coisa errada porque no sábado teve uma pessoa que veio e aí me veio na cabeça. Tá tudo certo. É assim mesmo. O começo Você é assim. abriu agora. Você não lembra que a psicografia veio só um? Não, o Edson sozinho. Sozinho, sim. Sozinho. Encarnado. Sozinho? Então, assim, e aí, não foi legal o que a gente fez ali? Foi ótimo. Nossa, As pessoas que vieram no sábado, que eram os professores, estavam precisando falar, Quer ver um momento de ser breve? ouvido, e foram ouvidos, e foi legal, foi feito, entendeu? Quer ver um momento de breve? Está acontecendo com a gente? Que a gente até ouviu mensagem da espiritualidade falando: vocês estão cansados, porém o trabalho continuem firmes. Só o fato da gente pensar assim: ai, tô tão cansado. Pronto, ali você já está baixando. Aí tem aquela que a gente leu, né? Cristo. Você já está abrindo a portinha ali. Ai, tô tão cansado. Aí o obsessor que está ali esperando a oportunidade fala: isso mesmo, você está cansado, fica em casa, fica lá, não vem aqui não. Não é assim? É a brecha, ó. Teve um livro que eu li desses. Onde que tá? Um livro que eu fico o dia inteiro. Às vezes, quando eu trabalho o dia inteiro na máquina, eu ponho o fone e vou só escutando livro. Desse que eu escutei, de um presidente do centro espírita, que ele era muito obsediado. E aí, a espiritualidade estava preocupada pelo fato de ele ser muito obsediado. Aí ele pegou, ele era intuitivo, mas ele não era médium, não.
é só intuitivo. Aí ele pegava, Não é. Tá bom, Kardec também não. mas ele é assim. Bezerra de Menezes encarnado. não O era que ela tá falando que ele não é de psicofonia. Isso. Aí ele pegou e falou assim, ele conversava muito de desdobramento com a equipe do centro. Aí ele falou para eles em desdobramento assim, deixa, gente. Vocês acham que eu acho ruim? Eu não ligo, não. Acho bom. Eu estou sempre tendo que cuidar de orar e vigiar. E eu sinto até falta quando quando eles não estão me influenciando, eu acho que tem alguma coisa errada, porque porque isso me força a estar sempre forçando a estar com a sintonia boa e o pensamento bom. E é o que ela falou ali. E ele... Quando a gente quer descanso, Exatamente. a gente só tá... Inclusive, eles falaram assim, mas você vai receber um ataque muito pesado, uma pessoa síndrome Brown, vai ficar muito difícil. Ele falou assim, deixa ele comigo. Aí ele ficou com ele, e com ele, com o passar do tempo, ele foi regenerando esse obsessor. Tem um, eu não sei se é só um, não, mas tem alguns que desde que a gente casou, rapaz, eles lutam para acabar com o nosso casamento. Uma peleja. Isso aí virou rotina. Assim. Aí um dia eu falei assim, gente, vocês não cansam. Quando eles não falam, não vêm manifestar, falar que acaba, eu até acho estranho. Eu falei, vocês não cansam, não. Sinto falta É deles. porque às vezes quem escuta sou eu em casa. Porque às vezes ele chega de uma tal forma, Léo. Eu falo assim. O Otávio desligou. Aí eu viro e falo assim: o que eu tô fazendo com esse homem? O que eu tô fazendo que eu vou mandar ele embora agora? Por que ele chegou agora? Vem aquela coisa assim. Eu falo assim, cambada. Não vou falar nada. Vocês não vão conseguir. Aí o Hélio às vezes chega e fala assim: por que sim? Por que sim? Aí eu olho pra ele: Aí ele fala assim, você não vai falar nada, eu. Aí ele está assim, fala, briga com ele, discute. Você discutia, agora você não discute mais, porque você não briga, porque ele está cansado. Mas ele vai te largar. Eu escuto, ele vai te largar, e não sei o quê. Eu falo assim, não é nada. É você que está falando. Eu aprendi a controlar. É outra aí, ó. São dois. Eu aprendi a controlar um pouco isso, porque antes, o bicho pegava. Vamos lá. Jesus, apenas uma vez, deixou-se vestir de tristeza. Aí eu queria saber disso. De amargura. Uma vez, Jesus, hein? No Getsemane, quando só ele velava e os amigos, esse Getsemane deve ser um lugar, que é letra maiúscula. É com G? É. Getsemane, um local. S-E-M-A-N-I. Assim? É. Alcaloide? Não é aquilo ali não, é Geossemi. É um local, gente, é um local. Tá. Provavelmente lá lá onde ele morava. Quando só ele velava e os amigos ali próximos dormiam, embora aquela fosse a hora decisiva, o pré-final. E o permitiu por piedade para com os companheiros invigilantes, que não se davam conta da gravidade do momento. Sempre ele cultivou a alegria da esperança, a bênção da saúde, a dádiva da paz. Deve ser esse momento que ele fala, né, pai, por que me abandonaste? Deve ser. Que ele fica triste lá, que ele fica pensativo, que era na véspera, né, deles prender ele. Ele já estava dormindo, Isso, e ele ficou a noite em claro, sabendo que no dia seguinte ele ia ser preso. Então, deu aquela angústia nele. O seu foi o ministério do júbilo, da transformação do homem e do mundo, velhos em uma criatura e sociedade inteiramente nova. Legal, né? Hoje falou do homem que vai se modificando. Renascimento é vitória sobre a morte. É alegria que procede da libertação. Rasga, portanto, essa mortalha de sombras
sobre a qual ocultas todas as tuas possibilidades de triunfo, e sai a semear fraternidade na grande vinha que te aguarda. Realiza um atual encontro contigo mesmo. Isso aqui é muito terapia. Ó. Realiza um atual encontro contigo mesmo, e examina-te melhor, sem deplorares a situação em que te encontras, e vai na direção do êxito. Isto é fundamental, não como um pagamento, porém, com um dever que te falta cumprir, a fim de te recuperares. Deus te concede esse direito e tem de corresponder-lhe, usando-o em teu benefício. Provavelmente sofre pressões, que são uma falta de humanidade, mas tua é a submissão a essa força constritora que aceitas. Se em verdades queres sair da tristeza, podes. Em caso contrário, és responsável por ela, assim te comprazendo, o que é séria enfermidade. Então, Livre-arbítrio, que eu falei no início, né? se queres sair, Você tem o poder de escolha. pode. Se não sai, você é responsável por isso. Por se hospedar na tristeza. Então, se você quer, você pode sair. E o que ela falou aí pra cima, né? De você analisar a si mesmo, que é um Sim, direito que igual você eu falei, tem. terapêutico. Aquela coisa do ensimesmamento. Amar A ti ao mesmo. próximo como a ti mesmo. Exatamente. Como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Como é que você vai dar amor se você não está dando amor para si? Olha que eu achei essa frase, eu achei ela assim, ela tinha que ter exclamação, que ele fala como se ele tivesse assim, sabe, em riste, dedo em riste. Rasga essa mortalha de sombras sob a qual ocultas todas as tuas possibilidades de triunfo, e sai a semear fraternidade na grande vinha que te aguarda. Ou seja, joga fora O que te bloqueia, essa né? coisa Essa coisa negra, tá te bloqueando. essas coisas ruins que estão ao seu redor, essas energias, e vai fazer o bem, sabe? Regaça Para esse si plano. mesmo, pro próximo. Exatamente. Que massa. Como é que será que Jesus ouvia Deus? Será que é igual nós escutamos os espíritos? Não, lógico que não. O negócio dele é violento. Gente, Se que tinha isso? calor, Imagina. não era não era não. Era menor. O Silas não manda aquela, gente. Vocês não têm noção do que é ser. Ela sentiu um calor e o que mais? E o Sentiu perfume. perfume. A falta. Eu vou ler. Ah lá, presta atenção, Jesus. Jesus é brabo, ó. Alegrai-vos, propôs Jesus, é chegado até vós o reino de Deus. Este reino está dentro de nós, esperando ser descoberto e habitado. Aguarda-te, desafiador. Chegou até onde estás. Dá o teu passo em sua direção. Penetra-o. Deixa-te por ele preencher e alegra-te para sempre, como herói que concluirá a luta. Amar a si mesmo. Amar a si mesmo. Amar a si mesmo. Aí muitas pessoas acham que amar a si mesmo é egoísmo. As pessoas misturam as coisas, né? E egoísmo é você querer que todo mundo te ama, sendo que você não se ama. Cobrar uma coisa Ótimo, que você não faz por você. ótimo. Como é que você quer cobrar do outro aquilo que você não sabe fazer? A gente só pode cobrar do outro aquilo que a gente sabe fazer. E assim mesmo nem pode. Mas o fulano não me ama. Fulano me ama. Expressão do egoísmo. Você me ama? Você me ama? Não. Você não se ama? Por que eu vou te amar? Aí vem a tristeza e fica ali, hospedado na tristeza. PTU, né? Mas pagando IPTU na tristeza. Quebrar é complicado. E aí tem gente que vive, hospeda, paga diária, não sai. Reclama que tá caro o aluguel ali, mas não sai nem na bala, né? Paga muito caro, porque deixa de viver determinadas oportunidades. Agora ele fala, rasga isso, sai dessa coisa, assim,
Porque, às vezes, ali no tratamento, no direcionamento que são dados até por aconselhamento mesmo, o amigo espiritual, até mesmo, a gente fala assim, ô, sai da zona de conforto, vai ajudar. Para de se martirizar, de só reclamar, de só ver as tristezas que tem. Tem muita coisa boa que acontece ao seu redor. E aí a pessoa fica assim, ah, mas se eu sair, fulano vai fazer isso. Se eu sair, eu vou perder aquilo. Chegou uma... Fica preso nas migalhas. Isso. Chegou uma moça aqui na segunda-feira, já tinha até terminado o passe, e eu falando assim, hoje eu vou para casa. É o erro. É o atrai compromisso. Fala que tá cansado. Tô cansado, hoje eu vou, graças a Deus, veio o Torresmo, vai ajudar meu Marcelo, o Igor, todo mundo. Não, hoje dá para eu ir para casa. Aí chega uma moça aí, tal, uma situação deplorável, tentou se matar e tudo. Falei, não. Pode tomar passe, minha filha. Foi engraçado. Se eu falar não, Tem que contar. se falar Nós não, pegamos eu levo uma porrada Então, virtual. teve que ir embora. Na hora que eu cheguei lá no portão, eu voltei, o Léo, eu falei assim, Léo, tá uma moça aí querendo tomar passo, mas nós vamos fazer. Ele só pôs a cabecinha assim. Nossa senhora, ele tá correndo, o caso é grave. Nossa, não, eu falei assim, concentra aí, que o homem tá aqui do lado. Concentra aí todo mundo. Ué, a menina tinha acabado de terminar um relacionamento, tentou se matar, aquela coisa complicada e tal. Só para eu ser rápido aqui para agora. E o amigo espiritual conversando. Até vai vir quinta-feira. Aí o amigo espiritual falou, e ela reclamando, falou, nossa, como é que eu vou fazer? Tal, uma relação ótima. Aí o amigo espiritual já pegou. Difícil, pegou. É ótimo. É ótimo. Mas uma relação que é ótima não tem agressão física. Ixi. Aí perguntou, ele já te agrediu? A moça, já. Uma relação ótima não tem agressão verbal. Ele te menosprezava? Ele faz. Tá. Ele já foi. Foi pegando a Aí ele veia, falou hein? assim, olha aí, graças a Deus está terminando esse sepulcro. Graças a Deus. Não, tira essa faca. Rasga. Você tem que agradecer. Pode tacar o álcool, porque vai doer, mas vai cicatrizar. Vai doer, você vai sentir dor, você vai querer voltar, você vai se sentir ali inseguro. Mas olha o que está saindo da sua vida. A gente não está aqui só para sofrer, não. Campo. E ele começou a falar para o papai. Vapo, velho. Ué, essa moça... Nossa, Não, ela chegou assim. Aquela moça da maratona lá. Mas ela saiu... Sabe quando a pessoa sai com a luz, assim, na esperança? Eu levei porrada e tal, mas... Peraí. A reflexão da tristeza. Abriu o horizonte para Claro ela. que demora, tá, mas... Ela saiu daqui assim... Porra, mesmo. Às vezes eu não estava enxergando esse malefício todo e estava romantizando o que era belo. Cara, me abriu uma coisa aqui. Isso que você foi falando é igual abstinência, né? Exatamente. Quando a pessoa está no vício, sabe que aquilo está fazendo mal, sabe que aquilo é ruim, mas a pessoa não consegue se livrar daquilo. E quando ela fica sem, ela sente, passa mal, sofre, rasteja, grita, esperneia e sente aquela coisa forte da abstinência. Então, a gente tem que desapegar da tristeza, como o viciado tem que se desapegar do vício, né? Passar pelo aquele processo da abstinência, entendendo que aquele processo de dor é uma cura, Nossa, é uma excelente, cicatrização. É excelente. É claro, por exemplo, a pessoa que consome, que fuma. Mas de vez em quando não tem problema. É a tristeza. De vez em quando. O duro é quando você não para de pitar um cigarro. Qualquer outro tipo de vício, E aí vai. droga, Só... etc. É legal essa questão Você da passa na tristeza e o abstinência. vício nela. É. Pô, Aí vem a dor, porque é abstinência. muito bom.
Vamos encerrar, gente. que Quando eu trabalhar. Muito bom. Vamos encerrar. Próximo capítulo, Jesus e a coragem. Jesus. Ih, amo coragem. Nossa, Coragem. 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 Coragem, Senhor. Espíritas, coragem. Vamos lá. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, claro, nosso grande mestre, a nossa querida Joana, pelos ensinamentos, nosso querido Divaldo, o profeta desses ensinamentos, porta-voz desses ensinamentos, pelas essas oportunidades tão abençoadas semanalmente que a gente aproveita aqui, e esses que fazem desses ensinamentos, construindo em nós, né, esse alicerce moral para que possamos aprender a lidar com nós mesmos e também poder ajudar as pessoas. Gratidão, Senhor Jesus, gratidão à espiritualidade, gratidão a todos. E com o coração cheio de gratidão oramos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, agora e sempre que assim seja. Gratidão mais uma vez por esse estudo abençoado. Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja.